do seu e do nosso programa Momento Gospel. É uma alegria e uma satisfação muito grande poder estar aqui ao vivo e em tempo real, já que comunicar é preciso. É sempre um prazer estarmos aqui por intermédio da nossa Rádio Nova Cristã. E agora também a gente está fazendo simultaneamente, está fazendo um vídeo para postar lá no nosso canal, lelismar.lelis, e a gente tem a intenção de interagir com você. Desta maneira, a gente vai alargando o espaço da nossa tenda, como fala no livro de Isaías 54. É sempre muito bom a gente estar aqui ao vivo e em tempo real. E são 19 horas e 36 minutos e o nosso Momento Gospel já está no ar. Olha, eu gostaria de falar sobre a lei do ensino universal. É interessante porque a gente começa a entender a mecânica da vida para conosco. O sistema mecanicista que rege o universo não é por mera casualidade, não é coincidência, não. É providência do Eterno mesmo. Verdade, é providência do Eterno. A colocação que eu quero fazer aqui, quando eu digo que a lei do ensino universal deve ser observada, é pelo simples fato de a gente olhar exemplos, melhor dizendo. E a gente começa com o exemplo da águia. É interessante e de vital importância o fundamento da águia. Sabe, quando ela procura o acasalamento, sabe o que ela faz? Pois é. Ela pega pedaços de paus e começa a voar no alto. E 80 metros ela joga o pedaço de pau para ver os pretendentes. Para ver se a águia macho vai lá e pega o pau. E aí ela começa a aumentar a distância, a altitude, começa para 80, 90, 120, até 150 metros. E na medida que ela vai soltando esses pedaços de paus no seu voo, na sua prática do voo livre, ela observa que tem alguns que olham, que vão, mas que desistem, outros olham, mas desistem de primeira, de imediato. Mas tem aquele que, na altitude de 150 metros, ainda assim, ele vai lá e pega o pau. E aí ela começa a prática do voo livre já na tranquilidade, porque ela entende que aquela ave, que aquela águia serve para ser o seu parceiro de acasalamento. E sabe por quê? Porque ela entende que ele será forte, será responsável para cuidar dos filhotes. É interessante isso daí, né? Pois é. Pois bem, continuando a história da águia, ela acasala então com a águia macho e ela faz o ninho lá no mais alto dos penhascos. Eles faziam um ninho confortável, para que vivam confortavelmente. Após o período determinado para que os filhotes saiam do invólucro da casca do ovo, nascem os filhotes. Que alegria, hein? Que satisfação. Agora os pais começam a trazer água e alimento. E na medida que o filhote vai desenvolvendo, sabe o que é que os pais fazem com o filhote? Pois é. Eles começam a colocá-los em desconforto. Ele pega o peixe e a água e numa distância de aproximadamente 5 metros, eles começam a fazer a refeição diária. E o filhote então começa a se movimentar, começa a se mexer, por quê? Ele está com fome, evidentemente. Poxa, mas o papai e a mamãe que providenciava tudo aqui para nós, agora está nos deixando na mão. Ah, mas isso não é tudo, é pura estratégia. O pai começa a tirar todas aqueles penugem, aquelas penas, aquele conforto todo, e começa a deixar nos gravetos, que é mais desconfortável. E você lembra do pau
dos paus que ela jogava. E pois é, e o pai foi buscar agora aquele pau na altitude de 150 metros, pois é. Ele coloca o filhote para a beira do ninho, para ter a visão panorâmica da altura. Afinal, eles estão no mais alto penhasco, porque lá é seguro. Pois bem, já estão com fome e agora tem o desconforto da casa, do ninho. Então, o pai ou a mãe águia joga o filhote para que ele pratique a arte do voo livre. E ao jogar, então, existem uns filhotes que não conseguem. E aí que está a eficácia do ensinamento. O pai, num voo rasante, pega o seu filhote e o salva. Mas, na sequência, dados os dias, ele repete. E aí ele tem que se virar mesmo. Ou ele voa ou ele morre. Ele tem que aprender. Bom, moral da história. Os pais, águia, ensinam os seus filhotes. E nós, seres humanos, ensinamos nossos filhos também. E a pergunta foi lançada a um psicólogo. Com quantos anos eu tenho que começar a educar o meu filho? E a resposta foi a seguinte: 15 anos antes de ele nascer, você começa a educar os seus filhos. Ora, a gente conclui que com 15 anos dá tempo de a pessoa se instruir, se educar, criar valores para que de maneira simples e natural seja transmitida toda uma cultura de vida vitoriosa para os seus filhos. Bom, então os pais engravidam de uma criança. Salmo 139, né? Pois é. E a criança agora é entretecida no ventre materno. E toda a formação dos ossos, tudo que compõe o corpo humano é constituído ali, nesse período gestacional de 42 semanas. Bom, ao nascer, os pais começam então a alimentar e a ensinar, a dar os primeiros passos. Em suma, os pais também, a exemplo dos pais águia, eles ensinam os filhos. Bom, a águia é um ser irracional que age por instinto. O ser humano já é diferente, ele é racional, mas ainda assim, Jesus categoricamente afirmou dizendo que nós, seres humanos, somos maus, mas ainda assim sabemos dar o que é bom para os nossos filhos. E a pergunta culminante é: e Deus como fica nesta situação? Ora, Deus ele também nos ensina: criei filhos e os engrandeci, de acordo com Isaías, capítulo 1, versículos seguintes do texto sagrado. E aí Jesus reivindica a autonomia da palavra do Salmo de número 82, versículo 6, quando diz: e disse, sois vós, deuses, pois todos sois filhos do Altíssimo. Que legal, né? Somos filhos de Deus, ou seja, somos pequenos deuses, Deus pequeno. O poder da construção, da edificação, do levantar, do caminhar, está na palavra. E esse poder da palavra rema, a palavra do milagre, está nas palavras do Eterno. E sabe quem disse isso?
o próprio Jesus, o Mestre excelente, o Filho do eterno Deus, em quem habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Logo, ele é Deus. Então ele nos ensina a caminhar. E saiba eu, saiba você, saibamos nós, Deus nos ensina, e nos ensina mesmo de verdade. Melhor do que a águia, melhor do que nós ensinamos os nossos filhotes. Agora, o detalhe é que o boi conhece o seu dono, o jumento o seu possuidor, mas o meu povo não tem entendimento. Se são concitados a voltar atrás, eles não voltam, eles não olham. Mas o texto sagrado nos orienta em Deuteronômio 17:19, quando diz: e terás em teu poder o livro da lei, e nele lerás todos os dias de tua vida, para que aprenda a conhecer, a temer, a respeitar o nome do Senhor teu Deus. Já em Josué, medita no livro da lei de dia e de noite, então fará o Senhor prosperar o teu caminho. E mais uma vez Jesus vem e diz, examinai as Escrituras, porque nelas julgais ter a vida eterna, e são elas que de mim dão testemunho. Sabe, é interessante notar que essa palavra, ela não erra, ela não pode falhar. E no original grego, essa palavra, fiel, fidelíssima, significa exatamente que não erra, que não pode falhar. Como disse o apóstolo João no capítulo 10. Quando Jesus reivindica ali a autoridade do Salmo de número 82, versículo 6. Muito legal, né? E aqui a gente aprende uns com os outros, posto que quando ensinamos, eu não estou me propondo aqui a ensinar, não, muito pelo contrário, mas pelo fato de eu estar me propondo a levar essa palavra. E tu que ensina a outro, porventura não ensina a ti mesmo? Que bom, né? Que legal. Fico muito feliz porque essas palavras que são aqui colocadas ao vivo e em tempo real pela rádio Nova Cristã, uma rádio web, e concomitantemente a gente faz o vídeo para postar no canal. É a palavra que, como eu digo, a palavra revolucionária que o mundo precisa. E Jesus quem disse, as minhas palavras são espírito e são vida. Logo, ela vivifica o espírito do ser humano em regra geral. Ela vivifica, fazendo com que a alma seja subjugada pela força e o mover do Espírito Santo que habita dentro em nós. Muito bom. Isso é um milagre extraordinário, porque nós vivemos em um mundo tangível, palpável, um mundo que a gente pode ver. Mas o reino do Espírito, ele é atuante. E a gente tem que entender que o que nós vemos aqui é apenas sombra do mundo invisível. E a pergunta é, o que é mais importante? O corpo que projeta a sombra ou a sombra projetada pelo corpo? É lógico que o corpo que projeta a sombra. Isto posto, o corpo que projeta a sombra é esse mundo visível, que não é tangível, que não é palpável. E aqui nós vivemos na sombra do mundo por vir. Muito obrigado. Fica aqui essas palavras e eu espero de fato que ela encontre lugar, encontre espaço no coração de alguns. Muito boa noite, até o próximo vídeo. Se inscreve no nosso canal, dá um like, tá bom? A gente fica por aqui, prometendo voltar dentro de mais alguns dias.
tá bom? Já que eu não vou postar diariamente, tá bom? Fiquem com Deus, que Deus o Eterno abra as comportas dos céus, derrame bênçãos sem medida sobre a vida de cada um que está nos assistindo aqui. Muito obrigado.